Meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Eu vou falar de um dos temas até de grande relevância social, que é essa questão de direitos das pessoas com síndrome de Down. Se você já ouviu alguém dizer que pessoas com síndrome de Down são incapazes de tomar decisões sobre sua própria vida, ou que elas não têm direito a benefícios de pensão alimentícia, ou mesmo os benefícios concedidos pelo próprio governo, você vai saber neste vídeo, pois muita gente ainda acredita tudo que eu falei aqui, mas na realidade é totalmente diferente. Então fique neste vídeo que eu vou falar sobre todos esses pontos, quais os direitos dessas pessoas com síndrome de Down. Vamos, vamos com o tema. Eu falo aí, direito à alimentação, né? Antes de a gente falar sobre a capacidade civil, é importante estabelecermos que pessoas com síndrome de Down, ela tem direitos garantidos quando se trata a alimentação e quanto à assistência social. Isso nós vamos ver como se isso funciona na prática. O benefício de assistência social, PBC-LOAS, né, é um dos direitos aí que pode ser solicitados para pessoas com síndrome de Down que estão em uma situação de vulnerabilidade financeira. Então, eu deixei na tela para vocês entenderem que direitos você pode conquistar, né? Aqui, inclusive, eu deixo claro para vocês, caso comentem, né? Compartilhem esse vídeo para que mais pessoas, que talvez um pai, uma mãe que esteja desesperado, precisando de algum benefício e tem esses direitos conquistados, né? Pela lei. Primeiro seria, garante um salário mínimo mensal, a exigência de contribuição prévia perante ao INSS, né? Não exige, não há essa indefinitividade, não há necessidade de você contribuir para o INSS e ainda tem que comprovar a renda familiar por pessoa que deve ser inferior a um quarto do salário mínimo. Então você vai colocar o salário mínimo hoje atual é 1.500 e pouco, menos um quarto. Aí você vai saber mais ou menos, 300 e pouco, talvez, né? Então, se a pessoa ganha, comprovar exatamente o valor inferior, eu pago um monte de conta e não sobrou nada, você não tem, você tem condições de entrar com processo, aliás, com pedido lá no INSS, e depois, se caso negado, você pode ingressar com uma ação judicial. E aí nós temos dentro da seara do direito de família, que é a questão dos alimentos, da pensão alimentícia. Também está direito também a quem a pensão por morte, né? Eu não falei aqui da pensão por morte é direito de qualquer outras pessoas, né? Mas aqui a pensão alimentícia somente se a pessoa não puder prover seu próprio sustento. Os pais eles podem, eles são obrigados a pagar a pensão aos seus filhos, né? Se elas não conseguirem se sustentar, elas não são obrigadas, né? Ou são responsáveis. As pessoas também são responsáveis juridicamente a continuar pagando a pensão, mesmo inclusive após a maioridade, né? Os pontos importantes aí que eu trago para você. Tá aqui eu vou falar todos os temas de modo genérico e objetivo para que você consiga também entender quanto a esses direitos. A primeira coisa aí, os pontos importantes. A pensão, ela não se encerra automaticamente aos 18 anos. Então, qualquer tipo de pensão, seja para pessoa portadora aí de doença, né? Ou mesmo situações comuns aí. No caso especial, a pessoa tem que ingressar com uma ação que chama ação de exoneração de alimentos. Tem que contratar advogado para fazer isso. Em segundo ponto, pode ser requerida na justiça, né? Isso, caso necessário, não. É mais do que importante, tem que ingressar com uma ação de alimentos, fixação de alimentos, tá? Em seguida, nós temos que observar que elas dependem de condições da pessoa e de sua capacidade financeira. Então, você tem que provar, olha, eu não tenho condições de, ou mesmo a pessoa que cuida, né, da pessoa Down, isso a gente vai observar detalhes em relação à parte da capacidade civil, mas se a pessoa não tem condições, não consegue arcar sozinho, precisa pedir ajuda de seus familiares por meio de pensão alimentícia. Terceira coisa, direito à nutrição e à saúde pública. Isso também é algo que é muito importante. A pessoa com síndrome de Down também pode reclamar assistência nutricional, né? Por que eu digo isso? O SUS, ele garante o acesso à nutrição especializada em caso necessário. Em algumas cidades há programas de fornecimento de alimentos especiais ou de suplementos, né? O que você deve observar?
você deve procurar o CRAS ou assistência à saúde mais próxima da sua região, onde há esses programas disponíveis. E se houver a negativa, você tem que solicitar por escrito, né, porque está negando esse direito à nutrição e saúde pública, né, porque há determinados alimentos, alguma coisa que voltada a isso, ou mesmo a sua saúde, algum medicamento que é necessário, e aí você tem que fazer uma solicitação formal por escrito, dizendo por qual motivo não está dando o Estado não está concedendo aquele direito pelo SUS, e se negado, passar 30 dias ou uma omissão, eles deixarem de fornecer alguma informação, deverá fazer o quê? Ingressar com uma ação na justiça por meio de advogado. Agora a gente vai falar sobre esse tema, que é muito importante, né? Nós vamos falar sobre a questão da capacidade civil. Quando nós falamos sobre direito à alimentação, nós temos que abordar de todo modo sobre esse ponto que é muito importante para você. Afinal, as pessoas com síndrome de Down, elas podem assinar contratos, casar, administrar bens, né? A resposta, ela vai depender da análise de cada caso concreto. Nós vamos entender isso agora. Primeira coisa, com a atualização do Código Civil de 2002, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, regra geral, as pessoas com síndrome de Down são plenamente capazes, salvo por decisão judicial. Essa regra é clara. Se você está prestando concurso, exame de ordem, para sua vida prática profissional, qualquer tipo de doença que você entenda como incapacitante, mas tem preconceito, né? Então, as pessoas com síndrome de Down, elas são consideradas plenamente capazes, a não ser que o quê? Que o juiz determine o contrário. Então, seria esse detalhe. Então, elas podem fazer o quê? O que elas podem fazer? Eu não deixei no slide aí, mas você vai saber o que elas podem fazer. Elas podem trabalhar, casar, estudar, ela pode assinar contrato, administrar bens, caso tenha autonomia para isso. Então, é este o grande detalhe. Então, por exemplo, no caso, uma pessoa com síndrome de Down, mas possui outras doenças decorrentes da doença em si ou outra situação específica. Aí, nesse caso, a pensão alimentícia é possível. Aí, nesse caso, não consegue trabalhar, não tem condições de trabalho. Aí você tem que ingressar com pedido, né? Assim, eu olho com os bons olhos essa questão. É bom você ter esta visão sobre o que a gente está dizendo aqui, né? Que é muito importante. Ele tem a plena capacidade de direitos, né? Você tem pessoas consideradas como plenamente capazes para os atos na vida civil. Então, surge uma questão aqui. Há casos em que a pessoa com síndrome de Down, ela pode ser considerada relativamente incapaz. E aí começam a surgir outros direitos, certo? Se a incapaz, isso ocorre se comprovado que ela não consegue se expressar a sua vontade de forma independente. Então, o que vai acontecer? O juiz, ele vai determinar o apoio, né? Chama apoio, né? É, com com esse objetivo principal de que a administração do dinheiro e patrimônio será gerida por terceiros, fazer contratos mais complexos, inclusive, né? Isso não impede, né, claramente, mesmo que haja tutela e curatela, isso a gente vai falar a respeito aqui, que essas decisões elas possam ser tomadas, né, de modo restrito, né, pelo curador aí no caso, né? Isso não vai impedir que a pessoa possa tomar as decisões pessoais, como no caso casar ou tomar decisão de onde morar, porque não é você vender a alma para a pessoa. Isso é totalmente contrário à lei. Mas aí, nos casos mais graves, é muito importante nós mencionarmos a questão da interdição e curatela, tá? Isso pode ser necessário para nomear um curador, ingressar com uma ação judicial, para que ele consiga gerir, né, gerenciar o dinheiro, bens e contratos daquela pessoa com síndrome de Down, não é? É importante que essa decisão, na tomada de decisões financeiras, são super importantes para aquela pessoa, né? O curador ele pode fazer tudo isso que você lê aí. O que ele não pode fazer de fato, conforme eu falei no slide anterior, é impedir que a pessoa se case, estude, decidir onde ela vai morar, ou estudar, ter filhos, né? Isso não pode, ele não tem poder de decisão, apenas na questão de gerência de bens, contratos e dinheiro. Bom,
resumindo aqui, nossos quase 10 minutos de conversa a respeito sobre das pessoas, esses direitos das pessoas com síndrome de Down, elas são plenamente capazes, salvo por decisão judicial, resumo aqui, todas as pessoas com síndrome de Down são capazes, é a regra geral. Vamos parar um pouco de preconceito, né? A pessoa achar que só por ter síndrome de Down ela não é plenamente capaz para os seus atos da vida civil. Se necessário, podem ser consideradas relativamente incapazes apenas para questões patrimoniais. E a curatela, ela não pode impedir decisões pessoais, de jeito nenhum. Elas têm direito à alimentação assistida, à pensão alimentícia e benefícios como PBC, LOAS, e é muito importante. Bom, feito isso, eu vou, infelizmente, encerrar a minha participação aqui no nosso canal, né? Eu quero, antes de mais nada, convidar que você faça isso daqui que eu peço. Ó. Se você gosta de mim, quer me ajudar e nos ajudar também a crescer ainda mais nosso canal no YouTube, com mais informações, nos motivar, inclusive, esse conteúdo ajudou você, deixa seu like, compartilha, comente, né? Pode comentar aqui e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda a pessoas ter mais acesso à informação, tá bom? Então eu quero mandar um beijo aqui para o pessoal que cuida de pessoas, né, com síndrome de Down, ou mesmo você também que tem e está nos assistindo. Agradeço vocês, tá bom? Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.